Aleluia, glória a Deus, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Eu peço a você que se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe o canal, escreva, fale sobre você. Se você quer pedir alguma oração, alguma dúvida que você tem sobre a palavra de Deus, eu posso lhe ajudar conforme a palavra de Deus conversa conosco. Hoje eu quero falar sobre a fé. A fé, o que é a fé? Que Deus deixou sobre fé? Bom, uma breve introdução sobre fé, que Cristo não, o próprio Deus, né? O próprio Deus escreveu a palavra dele para nossas vidas, para a minha vida e para a sua, para que possamos exercer e imitá-lo. Então, como foi que Deus criou as coisas? Será que Deus criou tudo? Como ele criou? Muita gente tem dúvida, né? Acha que a Terra foi feita de uma explosão, do Big Bang. Nada a ver, o homem veio do macaco. Não tem lógica para isso. Não tem como o macaco ver vindo da mutação, se modificando e, por fim, o homem foi a perfeição. Depois do macaco veio o homem. Isso não tem nada a ver. Nós viemos de Deus, nós somos o espírito, alma e corpo. A Bíblia diz que nós somos trino também. Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito nesse corpo físico. Amém? Então, para mim, para você, nós somos trino também. Então, falando sobre fé, o que é a fé? Fé é a certeza. Como Deus criou as coisas? Irmãos, lá em Gênesis capítulo 1, fala que Deus criou as coisas por fé, por falando. Tudo que Deus criou foi falando. Mas quando chegou no homem, ele criou o homem do pó da terra. Ele usou as próprias mãos para criar o homem. O homem ele não criou falando, as mãos dele pegou o barro avermelhado e criou o homem. Depois soprou o fôlego de vida em suas narinas e o ser vivente veio se tornar a existir. Então a fé em Marcos 11:23 fala o que é a fé. A fé, irmãos, é a certeza. Vamos lá, Marcos 11:23. Em verdade, lhe digo que se alguém disser a este monte, se alguém disser, preste atenção, eu vou ler com bastante calma, a Bíblia tem que ser lida com bastante calma. Em verdade, lhes digo que se alguém, qualquer um, não, ele está falando aqui alguém, estão prestando atenção? Não, ele não está falando aqui que é só o cristão, ele está falando qualquer pessoa, pode ser cristão ou não cristão. Por isso que muita gente não é cristã e vive em prosperidade, vive em uma vida maravilhosa, porque aprendeu sobre a lei que rege o nosso mundo, que é a lei da fé, a lei que Deus deixou, né? Então existem diversas leis, mas Deus deixou a lei da fé para a minha vida e para a sua. Chamado, ou algumas pessoas chamam a lei da atração, quem não é cristão, né? Conhece a fé pela lei da atração. Mais na frente eu vou fazer um vídeo sobre isso, amém? Então, ele disse assim, se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que se diz, assim será feito. Ou seja, ele está falando que crê e não duvidar no seu interior, no seu dentro de você, dentro de mim também. Nosso espírito é o nosso ajudador também. Ele tem que crer. Por isso que a mensagem de Deus, a palavra de Deus é para o nosso espírito. Ela entra no nosso ouvido de carne e vai para o nosso ouvido espiritual. Porque a palavra de Deus é espírito e é vida. Estão compreendendo isso? Como é poderoso? Muitos dizem que aqui nessa passagem, levante-se e ergue-te no mar. Levante-se, atire-se no mar e não duvidar no seu coração. Falando ao monte. Sabe, muitas das vezes, irmãos, pelo poder do Espírito da fé, não é necessário a gente mover um monte, uma montanha ou um monte. Para que você quer? Para que? Eu não quero mover um monte. Muitos acham que é simbolismo. Mas a fé, irmãos, a fé é um poder sobrenatural. Deus criou foi o universo falando, criou a terra falando. E recriou ela falando.
né? Lá em Gênesis 1 a terra já existia, ele recriou a terra lá em Gênesis 1. Ou seja, ele fez uma reforma, né? A palavra mais certa é isso, né? Há uma reforma lá. Mas eu não tenho necessidade de mover uma montanha em si. Muitos acham que é uma alegoria, mas não, existe um poder sobrenatural para isso. O poder do reino. Que Jesus, Jesus Cristo, ele veio e ele disse: eu vim trazer o reino. Ele andou sobre as águas e ele chamou os peixes naquela parte da pesca, né, que os pescadores passaram a noite no mar pescando, e ele foi lá e deu uma instrução, e os peixes do lado contrário, ele falou, e os peixes vieram para aquelas redes. É um poder do reino ali, irmão. Não vou entrar muito em detalhes, mas o que Deus mostrou-me uma vez, bom, eu vou explicar. O que Deus mostrou-me uma vez em espírito, eu estava em um lago, eu queria experimentar esse poder do reino do peixe. E Deus, eu disse: Senhor, eu quero experimentar isso, esse poder do reino, de trazer o peixe até mim. Então ele fez com que o peixe viesse até mim, eu estava na beira d'água. E o poder do reino trouxe muitos peixes na beira d'água aos meus pés. Então o poder do reino é esse também, é esse sobrenatural, poderoso. Tá? E Deus não vai liberar assim para qualquer um. Porque não há necessidade de eu e você movimentar a terra, mexer nos montes e trazer muitos peixes, porque a gente não tem um controle ainda divino, um controle sobrenatural ainda para isso. Amém? Mas a fé, ela pode mover a montanha, sim. Então eu não posso duvidar no meu coração, no meu interior. A fé é isso, eu não posso duvidar. Eu tenho que crer. Certeza aqui dentro de mim. Certeza. E assim acontecerá. Da mesma forma que ele está dizendo aqui, eu posso inverter esse versículo. Se eu tiver incredulidade, e se eu duvidar, não vai acontecer. É por isso que às vezes as coisas não acontecem na minha vida ou na sua. Porque a gente fala em fé, mas existe um momento que a gente vai falar incredulidade e vai cortar aquilo que a gente falou. Aí a gente vai ter que recalcular a rota para que a gente continue na mesma pegada de fé novamente, crendo. Isso serve para cura também. Porque Deus, a palavra de Deus ela é um manual para a minha vida e para a sua. Então cura é manifestada também por fé. Portanto eu lhe digo que tudo, o 24, portanto eu lhe digo que tudo que pedirem em oração, creia que receberão, e assim sucederá. Tudo que pedirem em oração, creia que receberão, e assim sucederá. Tem que crer que vai receber. Eu vou receber a minha herança. Eu vou receber, um exemplo, a minha casa, as causas na justiça. Eu vou receber, eu vou ganhar aquela causa na justiça. Eu vou ser ressarcido tudo quanto o diabo me roubou. Todo ressarcimento virá para mim. Eu creio nisso. Eu estou falando para mim, mas também eu posso estar falando para você também, e você pode falar para você também isso. Porque a palavra de Deus não é só para você ler, você tem que falar ela para você mesmo. Circunstâncias vão surgir e você fala os versículos bíblicos para você mesmo, para que eles se transformem e se tornem realidade. Quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Que é muito importante. Tudo isso está entrelaçado, porque se a gente tiver alguma coisa contra alguém, a gente tem que perdoar. O perdão é uma barreira que impede a mim e a você de avançar, de receber as bênçãos do Senhor. É uma forma de agir, de Deus agir com mais rapidez, né? E o diabo não vai nos acusar, me acusar
ou trazer uma barreira para que a bênção venha até mim e a você. O perdão tem que existir, porque o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Por exemplo, né? Existe uma passagem bíblica que fala que um homem tinha muitas dívidas e ele chegou até o rei, e o rei, ele clamando por misericórdia, o rei perdoou as dívidas dele. E mais na frente, Jesus fala isso em parábola, e mais na frente ele tinha os conservos dele, os servos, e ele não perdoou aquele servo que estava devendo a ele. O rei que teve misericórdia dele, desse homem, soube que ele não tinha feito a mesma coisa que ele fez com o seu conservo, o seu servo, conservo, seu criado. E o rei não perdoou e o colocou na prisão porque era uma dívida imperdoável. Eu e você, às vezes temos uma dívida imperdoável. E Jesus pagou essa dívida para mim e a você. Então devemos perdoar, porque Deus nos perdoou. E devemos nos perdoar também, perdoar aquele que nos traz transgressões. Aqueles que nos machucam, aqueles que nos trazem dor, sofrimento. Devemos perdoar, porque é um comando do Senhor, para que não haja empecilho para a nossa fé agir. A nossa fé vir com mais rapidez para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então, os heróis da fé, a Bíblia fala sobre os heróis da fé, eles morreram crendo, foram fiéis naquilo que Deus falou, que Deus deixou. A Bíblia fala muito sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé, acreditar que Ele existe e que somos filhos de Deus, nascidos dele, viemos dele. Amém? Então, que fique essa palavra gloriosa sobre fé. E você pode recriar, falar na sua casa, para a sua vida, palavras de fé, palavras de conforto, de consolo, mas fé, a palavra mais certa é fé, para que a bênção chegue até você e mude a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu negócio. Fale, você pode chegar na sua igreja, ou se você for um ministro, ou no seu negócio, na sua empresa, e falar palavras antes de abrir as portas, orar e falar a fé, para que o seu negócio avance cada vez mais, prospere e possa gerar muito empregos, porque tem muita gente que precisa do empresário para dar emprego. Amém? Porque uns foram criados para um determinado serviço na terra. Por exemplo, nem todo mundo vai ser empresário, nem todos vão ser funcionários, outros vão ser empresários, outros vão ter seu próprio negócio online, ser médicos, engenheiros, advogados, dentistas. Nem todos serão funcionários de empresas braçais, em serviços mais braçais, em construtoras, construção civil. Cada um tem um dom que Deus deixou para determinadas áreas da vida. Mas é poderoso porque um dia nós com esse corpo, quando nós tivermos um corpo glorificado, vamos exercer a verdadeira fé, o poder do reino. Porque Jesus ele trouxe o reino para a minha vida e para a sua vida. E com o novo corpo, esse corpo ele é corrompido. Nós precisamos de um corpo celestial, um corpo incorruptível. E no milênio ele vai mostrar como se governa. Nós vamos governar com Cristo aqui na terra, com um poder sobrenatural, um poder manifesto junto com Ele. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe vocês e Deus ainda vai agir com fé. No final de tudo, Deus vai recriar a terra novamente, reformular ela, falando. E tudo que Deus faz é falando. O poder surgindo. Por exemplo, Deus falando, quando foi recriou a terra, Deus falava
Jesus o arquiteto, Cristo o arquiteto, o Espírito Santo a fonte do poder. Deus falando, o arquiteto, o Espírito Santo liberando o poder e o próprio Cristo era o arquiteto desenhando tudo. Não é poderoso isso? Não é maravilhoso isso, né? Deus fazendo tudo. Oh, poderoso, é muito poderoso, irmão. Se for imaginar o que Deus fez e ainda fará, é muito poderoso. E Deus quer que a gente imite Ele falando. A Bíblia diz, sejais meus imitadores. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Fique na paz. Não se esqueça, irmãos. Inscreva no canal. Dê um joinha, comente, compartilhe. Ajude esse canal a crescer cada vez mais. Eu também estou aprendendo mais com vocês. Com certeza estou aprendendo. E vou aprender mais e mais. Deus abençoe.